Ver o vídeo aqui dos nossos amigos do Meteoro Brasil. Vamos ver aqui, que é muito importante, que ele resume bem a questão dos povos originários, que é atacada diretamente pelo Pablo Marçal. Menos 10 indígenas Guarani e Kaiowá ficaram feridos, 2 deles em estado grave, após serem atacados por agricultores em Douradina, no Mato Grosso do Sul. Jagunços invadiram seu território fortemente armados e empoleirados em caminhonetes, atirando com munição letal e balas de borracha contra os indígenas. É mais um caso de violência contra indígenas no Mato Grosso do Sul que a gente vai falar agora no Plantão do Meteoro. Esse caso é difícil, viu? Eu vou chamar aqui a Day Oliveira na tela já para trazer as informações. Tem muita informação para dar, então nem vou me alongar muito. Day, é contigo. Olá, então, mais uma vez que a gente vê indígenas sendo emboscados, e o termo é exatamente esse, emboscados, em uma retomada de terras, e terras que já estavam ali demarcadas. O Ministério dos Povos Indígenas recebeu a denúncia do ataque feito por ruralistas aos povos indígenas Guarani e Kaiowá, ali na região de Panambi, Lagoa Rica, que é no Mato Grosso do Sul. A questão é, essas retomadas, elas sempre acontecem de forma extremamente violentas. Então, 2 estão feridos de forma mais grave, só que vários outros também foram feridos nessa retomada. Então, as imagens são extremamente fortes e a gente vai precisar pontuar uma coisa que é muito importante, que é justamente o genocídio dos povos indígenas, que ainda acontece, porque o pessoal acha que só aconteceu no período ali de Cabral, e não. Ele ainda acontece e ele vai seguir acontecendo desde que não tenha uma demarcação, fiscalização e um rigor muito maior, sobretudo com o marco temporal, para acabar com esse tipo de conflito ali entre os ruralistas, os fazendeiros em geral e os indígenas. Vou te pedir, por favor, para colocar a matéria. Já aviso que as imagens são muito fortes, que é justamente o momento do conflito ali com os indígenas. Eu vou adiantar um pouco, tá, gente? Para a gente não pegar essas imagens necessariamente. Vou trazer aí, tem a nota também do Ministério dos Povos Originários. Território dos indígenas Guarani e Kaiowá, porque já houveram recentemente vários conflitos fundiários nessa região, e um detalhe é que, neste caso, mais uma vez, é um território que já está demarcado, e pelo menos 8 pessoas estão feridas, mas no território já demarcado. O governo informa que o secretário executivo do MPI, que é o Eloy Terena, ele acionou, no caso, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, e vai pedir ali explicações à Força Nacional que deixou o local, e esses conflitos aconteceram. Um detalhe a gente também precisa entender que esses conflitos eles vão acontecer com o território demarcado se não tiver a fiscalização. E se esses ruralistas, se esses fazendeiros, eles continuarem se sentindo no direito de fazer qualquer coisa, de atacar qualquer pessoa, sem ter uma operação da Polícia Federal para prender e manter essas pessoas presas, Porque até onde a gente sabe, pelo menos é o que a gente imagina, atirar em pessoas aleatoriamente é crime, deveria ser, mas por que esses fazendeiros, esses ruralistas, eles não são presos e não ficam presos? Sempre tem esse questionamento, Eles respondem muitas vezes em liberdade, mesmo tendo atentado contra a vida de alguém, é muito absurdo. A vida dos povos indígenas parece que não serve, povo preto, povo indígena, a vida dos povos parece que não serve de absolutamente nada, são descartáveis, e é doloroso a gente compreender que são pessoas, são povos que clamam pelo poder público e não têm minimamente ajuda. Inclusive, no setor político também, A gente tem o Ministério dos Povos Indígenas, a gente teve toda uma representação e representatividade, subir na rampa ali, junto com o presidente Lula, foi muito bonito, mas a gente tem um parlamento que é extremamente branco e elitista e que não tem interesse nenhum em causar a transformação, a bancada da Bala do Boi ali, a bancada do BBB, Bala, Bibi, Boi, é uma bancada muito forte,
e esse dinheiro, eles se complementam, né, entre si. Então, assim, é difícil lutar contra isso. Então, a gente tem aqui, inclusive, uma denúncia. Eu vou te pedir para abrir o Twitter, né, da Célia, e ela faz, inclusive, uma denúncia sobre Lira, que indicou 3 deputados da Frente de Parlamentares do Agro e da Invasão Zero, que é esse grupo aí que, né, de praticamente paramilitar. E por que eu falo praticamente paramilitar? Porque é um grupo que tem também um apoio do poder público e eles são extremamente violentos, eles só atiram contra os povos indígenas. E aí essas pessoas foram indicadas para compor um grupo que irá acompanhar a Comissão de Conciliação sobre o Marco Temporal no STF, né? O Supremo Tribunal Federal já votou contra, né, a lógica de que você só é dono daquela terra a partir de 1989, quando existe uma documentação, porque a gente entende que, né, os indígenas eram os primeiros povos, são os povos originários, assim são chamados, e muitos demoraram para conseguir essa documentação e essa demarcação. Então, o marco temporal diz que a partir daquele momento, né, da Constituição, da demarcação, da Constituição com a documentação, que os povos indígenas que já tiverem essa documentação naquele momento pudessem comprovar que estavam naquelas terras, eram donos dos locais. Então, isso iria certamente impossibilitar vários indígenas de ocupar as suas terras, seus territórios. A Célia segue fazendo várias denúncias, justamente compreendendo também que mesmo o marco temporal no STF já tendo sido evidenciado e derrubado, a gente ainda tem um problema dentro do Congresso, que é conseguir fazer com que efetivamente seja respeitada essa lógica de... Ô, Xanda, tem declaração da Sônia agora há pouco. A gente acabou de mostrar a declaração dos povos originários. Ela tá lá. Ela tá lá. O povo Guarani Kaiowá é muito próximo justamente dos Guajajara. Cuidado com essas colocações, gente. Sônia Guajajara tá se pronunciando sim. O problema é que o pau tá comendo lá. De demarcação, e que a votação do legislativo não vai sobrepor uma votação do judiciário, e aí vai se arrastar por mais tempo ali dentro do judiciário esse tipo de processo de demarcação de terras. E aí eu vou te pedir para colocar também um tweet, o segundo da Célia, que ela coloca sobre ali a articulação dos povos indígenas da APIB, Maurício Terena, e a PIB da Sônia. Ele não conseguiu entrar ali nessa comissão que iria fazer Obrigado, esse processo Isabel, junto ao querida. STF, que é outra denúncia sobre a falta de direitos constitucionais para os povos indígenas. Secretária-geral, pronto. Beleza, então a senhora pode vir aqui falar com a gente. Alguém filma, por favor? Eu tô filmando. A senhora vai me expulsar. O ministro que tem que ser cobrado cadê a porra do Carlos Fávaro? Que é o ministro de Agricultura. Que esses caras estão matando indígena, gente? O Ministério dos Povos Originários está fazendo a parte deles, é claro que está fazendo. Tribunal, é isso? Sim. Beleza, tá bom. Pode vir aqui, eu tô aqui na recepção esperando. E o Ministério da Justiça, pessoal, claro. O Ministério da Justiça, mas eles estão lá também. Na tarde que o Supremo vai decidir a vida dos povos indígenas nesse tribunal, pela segunda vez estamos sendo barrados. Estamos sendo barrados em frente à presidência da Suprema Corte pela segunda vez, no dia em que vão decidir as nossas vidas e no dia que a gente não queria estar aqui. Isso aí. A presidência acaba de ligar e dar a ordem de liberação e seguimos sendo barrados. Esse é o cenário conciliatório da Suprema Corte Brasileira. Estamos sendo obrigados a estar aqui hoje e essa é a situação. Desrespeitando a ordem da presidência, só os indígenas sendo barrados. Estamos cansados. Ministro Luiz Roberto Barroso, abra a porta da corte para os povos indígenas. É isso. Cadê o Supremo? É uma reivindicação extremamente justa, né? Claro. Inclusive, vale lembrar, né, que a Célia ela é a primeira deputada federal indígena de Minas Gerais, então é uma das pessoas que está aí na luta combativa, né? E que a gente tem, vou reforçar que a gente tem o Ministério dos Povos Indígenas, a ministra Sônia Guajajara,
que é vinculado ao pessoal, inclusive, postou nas redes sociais que vai haver uma reunião nesta semana com os Guarani Kaiowás sobre, né, esse tipo de conflito que eles vêm sofrendo já há algum tempo. Um outro detalhe é que uma das pessoas que estavam gravemente ferida, foi um indígena que foi baleado na cabeça e no pescoço, ele está sem risco de vida, então ele já está melhor, apesar de ainda seguir internado. É uma notícia positiva sobre isso, mas vale lembrar que não existe apenas esse conflito no Brasil, a gente tem vários outros territórios. Recentemente a gente falou, inclusive, sobre o outro território no Mato Grosso, mas também aqui na Bahia, no sul da Bahia, a gente também sofre com esses conflitos que são praticamente diários e constantes, e nesse momento a gente tem, inclusive, a direita, né? Teve postagem do Eduardo Bolsonaro e de outros políticos da oposição ao governo Lula, questionando, inclusive, a morte de indígenas, sendo que são grupos que fizeram parte do desmonte, né? Como eu falei já, Tabaco Punai e com várias outras instituições, que nunca respeitaram direitos humanos, que sempre saiu dizendo que indígena tem todo A notícia da Dai tá bem resumida aqui, mas eu mostrei, Xanda, ó, tá aqui, ó. Aqui, ó, ações realizadas pelo Ministério dos Povos Indígenas. Tá aqui, gente. E, ó, para não colocar que eu vou complementar a notícia do Meteoro Brasil, porque é óbvio, o negócio tá acontecendo agora. Ontem já tinha postagem do Ministério dos Povos Indígenas. Gente, eles não têm tempo para ficar gravando videozinho, tá morrendo, gente. Agora a Sônia gravou, com a liderança Guarani Kaiowá, saiu a 39 minutos esse vídeo. Mas, gente, se liguem, não é a Sônia que tem que ser cobrada. Cadê o Supremo? E o marco temporal? E o Gilmar Mendes? Nós, da Grande Assembleia do Alto Iguaçu, estamos aqui com a nossa ministra Sônia Guajajara, do Ministério dos Povos Indígenas. Estamos aqui, agradecemos enquanto Alto Iguaçu e viemos trazer o nosso clamor aqui do nosso povo indígena Guarani Kaiowá, o massacre que aconteceu nessa semana, e estamos aqui trazendo porque nós temos esse lugar aqui, que é o Ministério dos Povos Indígenas, que é uma conquista do povo indígena do Brasil, e ela é a nossa representante aqui. Por isso nós estamos aqui trazendo esse nosso clamor e junto, para que possamos dialogar com todos os ministérios juntos, para que possamos achar um caminho melhor e principalmente emergencial em rumo à demarcação e homologação de nossas terras indígenas Guarani Kaiowá no estado de Mato Grosso do Sul. Recebi hoje aqui essa comissão, né, do povo Guarani Kaiowá, de várias terras indígenas do estado, representantes da Grande Assembleia Alto Iguaçu. Hoje, nesse dia que se instalou essa Câmara de Conciliação, né, no Supremo Tribunal Federal, e nós estamos aqui, né, junto, enquanto Ministério dos Povos Indígenas, dispostos sim a dialogar, a construir, mas, né, trabalhar para que os processos demarcatórios no Mato Grosso do Sul e em todos os estados brasileiros sejam retomados. Não é possível mais admitir tamanha violência, né, tamanhas agressões contra esse povo nos seus territórios. Então, mais uma vez aqui, reafirmo esse posicionamento do Ministério dos Povos Indígenas, enquanto ministra dos Povos Indígenas, né, junto a Alto Iguaçu, para a gente trabalhar juntos, para a gente avançar com os processos demarcatórios das terras indígenas. Eu fico meio de cara, gente. Desculpa que eu agi até um pouquinho mais aqui que duro, mas assim, é cobrado sempre da Sônia e do Silvio Almeida. E eu acho isso mega complicado. Do tipo, eles não estão se manifestando. Gente, ele tá literalmente, gente, tomando tiro, e a gente tá achando que os ministros não estão fazendo nada. Eu quero saber o que o agro do governo está fazendo. O agro do governo não está fazendo nada, e é o que você falou aqui, Xanda. Eu não confio no Gilmar Mendes. Né? Assim, isso está acontecendo por conta disso. E os indígenas, eles não têm a quem recorrer, que é o que o Rafael acabou de falar aqui. A questão é que a Sônia está contra um parlamento inteiro com um pensamento colonialista. Os indígenas não têm nenhum outro subterfúgio além do Supremo, gente.
Esse é o problema. E aí acaba chancelando a crítica que se faz ao presidente Lula. Subiu com indígena na rampa pra quê? Subiu com indígena na rampa pra quê? Se é para as coisas estarem acontecendo dessa forma. Isso precisa parar imediatamente. Imediatamente. Não é uma declaração da ministra que vai mudar as coisas. Eles já estão lá. A questão é o que os brancos vão fazer a respeito disso. Célia Chacriabá já está gritando nas redes sociais. Mas gritar não adianta, gente. Gritar não adianta. Os caras estão sendo mortos em áreas que já estavam demarcadas. Os caras querem empurrar esse marco temporal para tirar a terra dos indígenas. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal aqui e também do site da Folha Democrata. Estamos em uma nova campanha de Pix, gente. O nosso canal voltou a ser demonetizado, mas nós ainda estamos enfrentando burocracias dentro do YouTube. Então a gente pede para vocês contribuírem no Pix, diretamente no Pix, gente. Faz um depósito lá no nosso Pix, você nem precisa usar o cartão de crédito, você pode fazer o Pix além das nossas metas por live, que é de R$100 no Pix. Vocês podem ajudar em folhademocrata@gmail.com. Essa contribuição no nosso Pix é necessária para pagar o salário dos trabalhadores aqui da Folha Democrata, como o meu salário e o salário também do nosso editor de cortes de vídeo, o Gabriel. Então é necessário a gente fazer essa campanha de arrecadação, gente. Folha Democrata é um canal novo que surgiu nessa era democrática de governo Lula 3 e a gente precisa do seu apoio para continuar fazendo esse trabalho. Gente, muito obrigado pela paciência, pela colaboração de vocês e contribuam. R$20 de Pix, vocês ganham livros aqui no nosso canal, que estão disponíveis aqui. Basta você fazer a sua contribuição e depois mandar e-mail com o pedido de qual dos 3 livros, temos ainda um 4º livro para a gente dar de presente, no folhademocrata@gmail.com ou no pedrozambarda@gmail.com. E quem mandar 80 pilas no Pix ganha um curso de roteiro de comédia com a Xanda Fontes, a nossa sócia, gente. Vida longa e próxima. Vida longa e próspera, gente. Não próxima. Longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.